Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre operadores de pré-incremento, pós-incremento, pré-decremento e pós-decremento. Nas aulas anteriores de estrutura de repetição, eu fiz o incremento da seguinte forma. Eu criei uma variável, chamar aqui de A, por exemplo. Poderia ser contador, qualquer nome aqui no caso. Coloquei A para ficar padrão. E disse que A tem um valor 0, certo? Então aqui eu vou colocar aqui um vardamp para mostrar o valor da variável A. Aqui ele mostrou que o valor é 0, certo? Do jeito que eu fazia antes, era como? Eu colocava A, recebe A mais 1. Certo? Aqui eu estou fazendo o incremento do valor da variável A. Então se eu colocar o vardamp depois dessa operação, ele vai mostrar agora que o valor da variável é 1 e não mais 0. Esse é o jeito tradicional de se fazer o incremento do valor de uma variável, sendo que o PHP torna essa operação mais fácil. Então, se eu quiser fazer essa mesma operação aqui de incremento, eu simplesmente coloco aqui cifrão A mais. É a mesma coisa que eu fazer cifrão A recebe o valor de cifrão A mais 1. Isso daqui tem o mesmo resultado, certo? Aqui eu estou fazendo o incremento do valor da variável A. Se aqui fosse 3, por exemplo, quando ele chamasse isso daqui, o valor aqui embaixo passaria a ser 4. Vou rodar. Aqui ele mostrou 3, embaixo 4. Ele fez o incremento, certo? De modo semelhante, temos também a estrutura de, o operador, no caso, de decremento. Aqui eu fiz o incremento, agora eu vou fazer o decremento. Decremento é o oposto do incremento. Em vez de eu somar 1, eu subtraio 1. Então, se eu quiser subtrair, só eu colocar onde tinha cifrão A mais, eu coloco cifrão A menos. Aí, no caso aqui, ele vai mostrar 3, 4, 3. Que eu fiz o incremento e depois decrementei. Certo? Sendo que é que acontece, pessoal? Essa operação aqui que tem a variável e depois o operador, ela é conhecida como pós-incremento, certo? E essa outra aqui é conhecida como pós-decremento, porque o sinal, do operador está depois do nome da variável, certo? Então quer dizer o quê? Que essa variável ela vai receber o resultado dessa operação aqui. Para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui os vardamps, certo? E vou colocar aqui, aqui ele vai mostrar o valor 3. Aqui eu vou fazer o pós-incremento, certo? E aqui eu vou fazer o pós-decremento. Aqui ele mostrou que eu tenho 3, 3 e 4. Acho que pode estar se perguntando, por que deu 3, 3 e 4? Aqui ele vai mostrar o valor da variável A, certo? Que é 3. Quando ele chegou aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da variável A, que é 3, e somar 1. Sendo que era para ele mostrar 4 aqui. Mas por que ele não mostrou? No caso do pós-incremento, essa operação aqui será, no caso, realizada após o que a variável tem para oferecer. A variável não tem o valor 3, quer dizer que essa variável aqui, ela vai pegar o valor dela, vai dar para o vardamp aqui, o vardamp recebe o valor 3, depois que o vardamp printar aqui na tela o valor, certo? É que ele vai fazer o incremento dessa variável. Então aqui, por exemplo, se eu colocar aqui embaixo um cifrão A somente aqui, ele vai mostrar aqui 3, 3 e 4. Quer dizer que depois que ele mostrou o valor da variável A, é que ele fez o incremento.
que aqui era 3, ele mostrou o valor 3, e embaixo ele mostrou realmente que a variável teve o valor alterado, né? Que somou 1, certo? Então, no caso do pós-incremento, ele realiza a operação depois. Ele devolve o valor da variável primeiro e incrementa depois. Já se eu quiser fazer o pré-incremento, que é o oposto do pós-incremento, ele faz o incremento antes dele devolver o valor da variável. Então aqui só eu colocar antes da variável A o mais. Então aqui ele vai incrementar primeiro e devolver o valor depois. Dessa forma, ele mostra aqui, ó, que antes eu tinha o valor 3, aqui eu tenho o valor 4 e embaixo realmente eu tenho o valor 4. Quer dizer que ele somou primeiro o valor da variável, 3 com 1, aí ficou 4, e devolveu depois o valor para o vardump. Entenderam? Então ele faz a operação antes dele devolver o valor. Da mesma forma, temos o de decremento. No caso, o pós-decremento, que é o cifrão A menos menos, ele faz o decremento depois dele devolver o valor. É semelhante ao mais, né? O cifrão A mais, que faz o incremento depois dele devolver o valor. Então é só isso, pessoal. Se tem o mais depois do nome da variável, quer dizer que ele devolve o valor e depois faz a soma. Se tiver antes, ele faz a operação primeiro e depois devolve o valor. É somente uma questão de ordem do que ele vai fazer primeiro. Se tiver antes, ele faz e devolve o valor. Se tiver depois, ele vai devolver primeiro o valor para depois fazer a operação, seja ela soma ou subtração. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Put it